E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio e hoje iremos falar sobre garantia. E aí, pessoal, tudo bem? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Fábio e eu peço já a tua inscrição, colaboração. E não se esqueça, deixa seu like agora no começo do vídeo, porque o assunto hoje é muito interessante. Iremos falar sobre garantia, garantia de assistência técnica. Independente do produto que você conserta, iremos falar sobre a garantia do tal produto. E eu vou fazer algumas diferenciação de tratamento e aonde é o direito do cliente e aonde é o seu dever e até onde vai o seu dever. Quando eu falo até onde é o seu dever, porque você é um prestador de serviço. Prestador de serviço não tem direito, no caso tem dever. Dever de fazer um serviço bem feito àqueles que vierem te procurar, aqueles que estão procurando, requisitando o seu trabalho. Só que existem parâmetros de diferenciação que você tem que saber. Até onde você pode prestar o serviço e até onde você tem a obrigação de exercer o seu trabalho. Vamos começar falando sobre smartphones. Smartphones, acontecem muitas coisas com smartphones para eles procurar uma assistência técnica. Só que eu vou falar uma coisa que é mais casual que acontece. Quando um smartphone ele entra em contato com a água e ele não é preparado para isso, por exemplo, ele é resistente à água, mas ele não pode ficar mergulhando. O que acontece? Quando ele entra a água, o que vai acontecer? Ele vai oxidar, e dependendo dessa água que entrou, se é uma água de chuva, se é uma água que, no caso, que é um pouco mais ácida, o que acontece? O processo de oxidação ele é mais rápido. E por mais que a assistência técnica ela dá banho químico, ainda existe uma possibilidade de o trabalho não ficar legal. Ele vai ficar bom nos primeiros dias. Depois vai ocorrer alguns problemas decorrente alguns resíduos que permaneceu na placa. Porque quando uma placa ela acontece esse tipo de coisa, o procedimento que a assistência faz é o que? É um banho químico. No caso, ele coloca numa cuba ultrassônica e nessa cuba é colocado álcool isopropílico, né, que é um álcool que é 99%, e ali ele fica de molho e submetido a microvibrações, né, para que venha se, como se diz, nesse processo, venha soltar toda a oxidação ali, fazendo uma lavagem, como fosse uma centrifugação de uma máquina de lavar. E ali retira todos aqueles resíduos e impurezas, só que às vezes nem 100% ele é removido, então fica algum resquício por baixo do processador ou até mesmo perto de um capacitor. Isto quando o processo não está muito avançado, o processo de limpeza, de oxidação não está muito avançado. Vamos dizer, 80% de chance de o celular voltar a funcionar e ele permanecer bom. Só que ainda existe esses 20% que pode lhe causar dor de cabeça. Por quê? Porque os capacitores, quando existe oxidação, ou eles pegam em contato a parte positiva com o terra, o que acontece? Acontece um consumo alto, fazendo que a bateria do seu celular venha descarregar rápido. Até mesmo pessoas que têm o costume de levar os aparelhos para o banheiro, acontece muito isso. Às vezes ela não molhou, mas só o fato daquele vapor entrar e aquele vapor entrar em estado de condensação, o que ocorre? Aquilo vai gerando uma crosta de oxidação. E esta crosta de oxidação faz com que o aparelho venha descarregar com é, é, bastante intensidade, venha descarregar esse aparelho. Então, praticamente, um banho químico, ele é meio, eu não aconselho tanto, no caso do celular que molhou. Eu costumo até pegar, quando eu faço uma entrevista com o cliente, e falo se ele necessita de alguma coisa que tem dentro do aparelho, e já deixo bem explicado que o aparelho nunca mais vai ser o mesmo. Porque você vai fazer um trabalho, você vai cobrar R$ 80 nesse trabalho, e você tem que explicar para o cliente aquilo que você irá fazer, que você irá fazer um banho químico.
Geralmente, quando o celular molha, você tem que fazer um banho químico e também substituir os alto-falantes, entendeu? Ou até mesmo, às vezes, danifica o CI de Bluetooth, algumas coisas, e você tem que deixar bem especificado para o seu cliente. Bom, agora eu irei falar sobre também tela. Vamos falar sobre tela. Basicamente, quando o cliente compra um celular novo em uma loja, o que que acontece? Ele tem uma garantia. Ele tem uma garantia. A garantia dele é de 3 meses. A garantia e de fábrica chega até 1 ano. Só que olha só como é que funciona. A garantia dele não vai cobrir nenhum tipo de acidente que for provocado pelo cliente. Tanto que já passamos por várias situações que o cliente acabou de comprar um celular 2 semanas e ele leva na tua assistência para trocar o vidro. Basicamente, você entende que ele não tem garantia, por causa que senão ele procurava a própria empresa que ele comprou e ali a própria empresa ia fornecer a garantia para ele. Mas não, houve um acidente, ele provocou aquilo, ele provocou o fato, quebrou a tela e tem garantia. Então você tem que saber que a sua garantia ela não vai cobrir nenhum acidente, como também não cobriu o cliente que sofreu ou provocou o acidente. Então você tem que saber claramente que a sua garantia é por defeito de fabricação, ok? E para as pessoas que saber diferenciar, vamos ver, uma pessoa quando ela acontece alguma coisa no celular, é tão comum ela trazer o celular para você quebrado quando ele caiu e apagou. Só que quando ele caiu e apagou, presta atenção, não houve possibilidade da pessoa testar os outros periféricos. Então você tem um celular que está apagado na sua mão. Esse celular que está apagado na sua mão, não há nenhuma possibilidade de você fazer teste. Então você não sabe se está funcionando o microfone, o alto-falante, mas simplesmente antes do cliente levar a você e o celular estava funcionando, o que que acontecia? Esses periféricos funcionavam. Só que no meio do percurso aconteceu uma coisa muito importante. Quebrou a tela. Só que quando houve um impacto, não somente pode ter quebrado a tela, pode ter quebrado outros componentes que não foram testados depois do conserto, ou até mesmo antes, porque estava quebrado. E esse tipo de coisa você vai ter que deixar bem especificado na sua ordem, porque não há possibilidade de fazer checklist, entendeu? E uma coisa também que ocorre bastante entre vocês, clientes e assistência técnica, por exemplo, depois que mexeu nisso, deu problema naquilo. É uma coisa muito comum. Ah, o meu celular estava funcionando, esse negócio, e depois de 2 semanas parou de funcionar tal coisa. Vamos dizer que um aparelho que é usado, vamos dizer, vamos pegar, fazer uma analogia com um carro, um automóvel, um veículo, você irá entender facilmente. Um automóvel, quando você leva ele numa mecânica, porque ele está fazendo barulho no escapamento, esse barulho no escapamento ele pode ser por causa que existe um furo no escapamento, e esse furo deixa o escapamento barulhento, o carro barulhento. Constatando esse defeito, o que que vai acontecer? Ele vai gerar uma ordem de serviço e ele vai substituir o escapamento e vai te dar notinha do escapamento. Só que depois de 1 semana, furou o pneu da frente do carro. Você irá procurar, no caso, a mecânica para pleitear uma garantia do pneu da frente que não tem nada a ver com o escapamento? Então, isso muito ocorre. Então, eu quero dizer que você tem que deixar discricionados os seus deveres e os direitos do cliente para não ter nenhum tipo de problema. Agora iremos falar sobre televisão. Televisão é um equipamento que fazemos muitos conserto até mesmo na nossa assistência. Só que TV, vamos dizer, eu desenvolvia um trabalho que eu estava percebendo que eu fazia um pouco mais barato para o cliente, mas ele me gerava dor de cabeça. Quando nós falamos de televisão de LED, o que acontece? A televisão de LED ela é composta de um barramento fixo na lateral ou na parte inferior, ou também ele é composta por 3 barramentos de LED que fica na parte por trás de uma placa de PVC, onde ela é iluminada e ali dá aquela imagem branca,
ok? Só que esses LEDs são ligados em séries. Quando queima um LED, o que que ocorre? Quando se queima um LED, a TV toda não acende, só fica aquela imagem preta e não acende a televisão. Basicamente, para trocar um LED, havendo os riscos de retirar a tela, mesmo assim sai muito barato. Então você vai querer cobrar barato do seu cliente para resolver esse problema. E é muito natural você querer cobrar barato, porque você está sabendo que você está gastando um LED, uma mão de obra mais ou menos de 1 hora e meia, você vai cobrar barato. Só que existe um grande problema nisso daí. Porque o cliente está levando para você porque existe uma televisão com a tela apagada. E se você substituir somente um LED, o que acontece? Cada LED existe horas de vida. Então, claramente, sequencialmente, esses LEDs irão se queimar. Porque bateu as horas de vida, ele vai queimar. Bateu, ele vai queimar. Então, se você consertar um LED, o que vai acontecer? Depois de um determinado tempo, vai queimar outro LED. E aí, basicamente, vai ser que abrir a televisão para trocar de novo, porque o cliente ele não vai entender que não é o mesmo LED que você trocou. Então você tem que dar o preço em cima do barramento completo. E isso vai encarecer o trabalho, mas não vai te gerar dor de cabeça. Então essa é a dica que eu te dou. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal.